boa noite. As mãos estão suadas, frias, porque como foi feito aí pela leitura da prece, é preciso que a gente esteja entendendo a responsabilidade dessa missão. E eu vou explicar exatamente o que estava sendo debatido e conversado antes de nós iniciarmos. O João de Deus, o Williams, Eugênio. Por que nós vamos estudar o Livro dos Médiuns? Eu vou explicar para vocês por quê. Eu desejo o bem de todos vocês. E é por isso que nós vamos estudar o Livro dos Médiuns. Porque no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, intitulado Da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, a questão 453, que é a seguinte: veem os Espíritos tudo o que fazemos? E os Espíritos responderam: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Na pergunta seguinte, 457, Kardec perguntou: podem os Espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E a resposta é: muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. E a pergunta 459, influem os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E os Espíritos disseram, com todas as letras, muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Portanto, diante dessa informação de que nós estamos sofrendo influência dos Espíritos, é importante eu aprender a saber lidar com isto. Por isto que nós vamos estudar o Livro dos Médiuns. Porque o Livro dos Médiuns é intitulado O Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, contendo o ensinamento especial dos Espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os escolhos que se podem encontrar na prática do Espiritismo. Chamo a atenção de vocês para um ponto que está aqui, sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações. Isso é um ponto interessante. Sabe por quê? Porque na revista espírita, aquela que é a única que Cristiane tem, quem sabe qual é? A revista espírita de 1858, janeiro, tem um capítulo, tem uma matéria intitulada Diferentes Naturezas de Manifestações. Esse é um detalhe que não está aprofundado no Livro dos Médiuns. Mas aqui ele está bem detalhado para nós. Então, se nós estamos tendo notícia, porque esta é a grande novidade, é a terceira revelação que a humanidade recebe. Olha, pessoal, os Espíritos interferem na vida de vocês. Vocês agem, às vezes, sob a influência deles. Vocês pensam que estão fazendo o que querem, mas vocês foram induzidos sem saber disto. Então, sabendo disso, se eu quero verdadeiramente pautar os meus atos por minha consciência, eu preciso observar se eles estão se manifestando de alguma forma no meu íntimo. Então, nós vamos iniciar hoje a introdução desse livro.
Mas essa introdução ela é importante, verdadeiramente, a gente analisar. Porque Kardec começa dizendo o seguinte: a experiência nos confirma todos os dias, nesta opinião, que as dificuldades e as decepções que se encontram na prática do espiritismo têm sua fonte na ignorância dos princípios dessa ciência. Se a gente está sofrendo manifestações, se a gente está vivenciando um fenômeno mediúnico constantemente, e eu desconheço a ciência, eu não sei como é que eu estou sendo conduzido. Eu não sei se eu estou agindo de acordo. E ele continua. E estamos felizes por termos constatado que o trabalho que fizemos para premunir os adeptos contra os escolhos do noviciado produziu seus frutos e que muitos deveram, à leitura atenta desta obra, ter podido evitá-los. Um desejo bem natural entre as pessoas que se ocupam com o espiritismo é o de poderem entrar elas mesmas em comunicação com os espíritos. É para lhes aplainar o caminho que esta obra está destinada, em as fazendo aproveitar o fruto dos nossos longos e laboriosos estudos. Porque fazia uma ideia muito falsa, pensando que para ser perito nesta matéria, basta saber colocar os dedos sobre uma mesa para fazê-la girar ou tomar do lápis para escrever. Não é tão simples assim. Porque eu posso estar agora mesmo fazendo aqui, redigindo aqui um artigo, sendo inspirado por um espírito, mas eu não sei destacar, diferenciar se este espírito é um bom ou um espírito em desequilíbrio. Por isso é necessário o aprendizado, para que eu saiba verdadeiramente aferir qual a companhia que está comigo. Porque é muito fácil, após escrever o que o Espírito ditou, se eu olhar que o que ele escreveu não é bom, eu rasgar e jogar fora. Mas eu não eliminei a influenciação que ele tem comigo. Porque se eu permitir, eu estou começando a favorecer a sintonia com este espírito. E como eu desconheço, eu não sei como eliminar isto. Por isso é necessário eu saber antecipadamente. E a gente vai ver nessa obra que antes de eu ir para o fenômeno, eu devo primeiro estudar a teoria. Vamos continuar na leitura. Enganar-se-ia igualmente quem cresce encontrar nesta obra uma receita universal e infalível para formar médiuns. Enquanto cada um encerra em si mesmo o germe das qualidades necessárias para tornar-se médium, essas qualidades não existem senão em graus muito diferentes. E seu desenvolvimento provém de causas que não dependem de ninguém fazê-las nascer à vontade. Um ponto fundamental no relacionamento entre o mundo físico e o espiritual, no mediunismo, é o lado moral. Por isto, nós nos reunimos inicialmente e estudamos, e continuamos estudando, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o lado moral da doutrina. Que este é o ponto que a gente tem que trabalhar para a gente qualificar-se para os bons espíritos. Continuando a leitura. As regras da poesia, da pintura e da música não fazem nem poetas, nem pintores, e nem músicos, daqueles que não lhes têm o gênio. Elas guiam no emprego de faculdades naturais. Ocorre o mesmo com o nosso trabalho.
Seu objetivo é indicar os meios de desenvolver a faculdade medianímica, tanto quanto permitam as disposições de cada um e, sobretudo, dirigir-lhe o emprego de maneira útil quando a faculdade existe. Mas nisso não está a finalidade única a que nos propusemos. Esse livro vai nos ajudar a sabermos conduzir a mediunidade quando ela já está em nós e por nós conhecida. Ao lado dos médiuns propriamente ditos, há a multidão que aumenta todos os dias de pessoas que se ocupam com as manifestações espíritas. Isto em 1861. Imagine hoje, nós sabemos que na nossa cidade, no nosso país, existe N médiuns por aí fazendo e acontecendo. Guiá-las em suas observações, assinalar-lhes os escolhos que podem e devem necessariamente encontrar em uma coisa nova, iniciá-las na maneira de conversar com os espíritos, indicar-lhes os meios de ter boas comunicações. Tal é o círculo que devemos abranger, sob pena de fazermos uma coisa incompleta. Não será, pois, surpreendente encontrar em nosso trabalho informações que, à primeira vista, poderiam parecer-lhe estranhas. A experiência mostrará a sua utilidade. Depois de havê-lo estudado com cuidado, compreender-se-á melhor os fatos que vier a testemunhar. A linguagem de certos espíritos parecerá menos estranha. Como instrução prática, não se dirige, pois, exclusivamente aos médiuns, mas a todos aqueles que são capazes de ver e de observar os fenômenos espíritas. Eu amplio para dizer, o conhecimento da mediunidade é importante para todos nós, porque, como foi dito, eles estão a interferir nas nossas vidas muito mais do que a gente imagina. E eu, sabendo disto, eu posso melhorar a minha defesa para aqueles que estão em desequilíbrio e que me queiram prejudicar. Seguindo em frente na leitura. Algumas pessoas teriam desejado que publicássemos um manual prático muito sucinto, contendo em poucas palavras a indicação dos procedimentos a seguir para entrar em comunicação com os espíritos. Elas pensam que um livro dessa natureza, podendo, pela modicidade do preço, ser distribuído em profusão, seria um meio poderoso de propaganda em multiplicando os médiuns. Quanto a nós, veríamos uma tal obra como mais nociva do que útil, ao menos no momento. Kardec está precavido com essa questão de dar condições a todo mundo a sentar numa mesa e se comunicar com os espíritos. E ele continua, explicando por que ele acha que é nociva. Porque ele diz que a prática do espiritismo está cercada de muitas dificuldades e não está isenta, sempre isenta, de inconvenientes que só um estudo sério e completo pode prevenir. Seria, pois, de temer que uma indicação muito sucinta provocasse experiências feitas com leviandade e das quais se poderia ter motivo para arrependimento. Essas são coisas com as quais não é nem conveniente nem prudente brincar. E creríamos prestar um mau serviço, colocando-as à disposição do primeiro estouvado que encontrasse prazer em conversar com os mortos. Nós nos dirigimos às pessoas que veem no espiritismo uma finalidade séria, que lhe compreendem toda a gravidade e não fazem dele jogo de comunicações com o mundo invisível. É isto que nós, que compomos essa estrutura,
vemos com relação à doutrina espírita. É isto que a gente busca implementar na nossa casa espírita, a seriedade e a objetividade no trato com o relacionamento entre nós e os nossos irmãos da dimensão espiritual. Ele continua dizendo: publicamos uma instrução prática com a finalidade de guiar os médiuns. Essa obra hoje está esgotada e, embora feita com um objetivo eminentemente grave e sério, não a reimprimiremos, porque não a achamos ainda bastante completa para esclarecer sobre todas as dificuldades que podem encontrar. Nós a substituímos por esta, na qual reunimos todos os dados que uma longa experiência e um estudo consciencioso nos orientou para adquirir. Ela contribuirá, pelo menos o esperamos, para dar ao Espiritismo o caráter sério que é a sua essência e para evitar de se ver nele um objeto de ocupação frívola e de divertimento. A estas considerações, acrescentaremos outra muito importante, e que é a má impressão que produz sobre certas pessoas novatas ou mal dispostas a visão de experiências feitas levianamente e sem conhecimentos de causa. Elas têm o inconveniente de darem do mundo dos espíritos uma ideia muito falsa e se prestarem à zombaria e a uma crítica frequentemente fundada. São os absurdos que nós estamos vendo que, lamentavelmente, ainda ocorrem no meio da doutrina espírita. Por isso, os incrédulos saem dessas reuniões raramente convertidos e pouco dispostos a verem o lado sério no espiritismo. A ignorância e a leviandade de certos médiuns causaram mais dano do que se crê à opinião de muitas pessoas. Isto em 1861. Imaginemos hoje, se Kardec tivesse tido notícia daquela situação do João de Abadiânia. O Espiritismo fez grandes progressos desde alguns anos, mas fez imensos depois que entrou na senda filosófica, porque foi apreciado por pessoas esclarecidas. Hoje não é mais um espetáculo. É uma doutrina da qual não se riem mais os que zombavam das mesas girantes. Em fazendo nossos esforços para conduzi-lo e mantê-lo nesse terreno, temos a convicção de conquistar-lhes mais partidários úteis do que em provocando a torto e a direito manifestações das quais se poderia abusar. Disso temos todos os dias a prova pelo número de adeptos que fez tão somente a leitura do Livro dos Espíritos. Após termos exposto em O Livro dos Espíritos a parte filosófica da ciência espírita, damos nesta obra a parte prática para uso daqueles que querem se ocupar das manifestações, seja para si mesmos, seja para se inteirarem dos fenômenos que podem ser chamados a ver. Nela verão os escolhos que se podem encontrar e terão, assim, um meio de evitá-los. Essas duas obras, embora fazendo continuação uma à outra, até certo ponto são independentes, mas a todo aquele que quiser se ocupar seriamente da coisa, temos para ler primeiro o Livro dos Espíritos, porque contém os princípios fundamentais, sem os quais certas partes desta obra seriam talvez dificilmente compreendidas. Melhoramentos importantes foram trazidos à segunda edição, muito mais completa do que a primeira. Ela foi corrigida com um cuidado todo particular pelos espíritos que eles acrescentaram um grande número de notas e de instruções do mais alto interesse. Lembrando a vocês, e é importante isto, que tudo o que ocorria
nas edições de Kardec, ele colocava essas observações na Revista Espírita. Nós temos na Revista Espírita de 1859, ele informando que os espíritos estão fazendo uma revisão no Livro dos Espíritos. Nada ele fez sem comunicar a publicidade da época. Como eles tudo revisaram, aprovaram ou modificaram à sua vontade, pode-se dizer que, em grande parte, a obra é sua, porque sua intervenção não se limitou a alguns artigos assinados. Não indicamos os nomes, senão quando isso nos pareceu necessário, para caracterizar essas citações um pouco extensas, como emanadas deles textualmente. De outra forma, nos teria sido preciso citá-los quase a cada página, notadamente em todas as respostas dadas às questões propostas, o que não nos pareceu útil. Os nomes, como se sabe, importam pouco em semelhante matéria. O essencial é que o conjunto do trabalho responda à finalidade a que nos propusemos. A acolhida dada à primeira edição, conquanto imperfeita, nos faz esperar que esta não o será com menos favor. Como nela acrescentamos muitas coisas e vários capítulos inteiros, suprimimos alguns artigos que tinham duplo emprego, entre outros, a escala espírita, que já se encontra em O Livro dos Espíritos. Suprimimos igualmente no vocabulário o que não entrava especialmente no plano desta obra e que se acha utilmente substituído por coisas mais práticas. Por outra parte, este vocabulário não era bastante completo. Nós o publicaremos mais tarde separadamente, sob a forma de um pequeno dicionário de filosofia espírita. Dele, só conservamos as palavras novas ou especiais relativas ao objeto de que nos ocupamos. Aqui a gente encerra a introdução do Livro dos Médiuns. Mas o seguinte, a partir da Revista Espírita de 1858, 59, 60 e 61, Kardec fala muito, e existem muitos e inúmeros artigos sobre a mediunidade. Eu queria ler para vocês esse artigo, pelo menos os pontos super importantes das diferentes naturezas de manifestações, que acredito que não é muito comumente difundido na doutrina dos espíritos. Que é interessante nós sabermos, porque ele mostra o seguinte: existe a diferença entre a natureza, modos de comunicações. Vou ler para vocês aqui esses pontos. Depois a gente vai trocar ideia sobre isso. Os espíritos atestam a sua presença de diversas maneiras, segundo sua aptidão, sua vontade e seu maior ou menor grau de elevação. Então, eles demonstram sua presença dessa forma, de acordo com a aptidão dele, com seu grau evolutivo. Todos os fenômenos dos quais teremos ocasião de nos ocupar se relacionam naturalmente a um ou a outro desses modos de comunicação. Como é que eles se comunicam? Cremos, pois, para facilitar o entendimento dos fatos, dever abrir a série de nossos artigos pelo quadro das diferentes naturezas de manifestações. Elas podem ser resumidas assim. Existe a natureza da manifestação 1, ação oculta. Como é que se dá a manifestação dos espíritos de forma oculta? Ele diz, quando ela não tem nada ostensivo. Tais são, por exemplo, as inspirações ou sugestões de pensamentos, as advertências íntimas, as influências sobre acontecimentos e etc. Será que nós parávamos para pensar que certas sugestões
eram manifestações ocultas dos espíritos? Segundo, ação patente ou manifestação, quando ela é apreciável de um modo qualquer. Escrito, com barulho, tal, visual, isso é a manifestação patente. Terceira, manifestações físicas ou materiais. São aquelas que se traduzem por fenômenos sensíveis, tais como os ruídos, o movimento e o deslocamento de objetos. Essas manifestações não comportam, muito frequentemente, nenhum sentido direto. Elas não têm por objetivo, senão, chamar a nossa atenção sobre alguma coisa. Quarta, manifestações visuais ou aparições. Quando o espírito se revela à visão, sob uma forma qualquer, sem ter nenhuma das propriedades conhecidas da matéria. Quinta, manifestações inteligentes. Quando revelam um pensamento, toda manifestação que comporte um sentido não fora senão um simples movimento ou um ruído que acusa uma certa liberdade de ação, responde a um pensamento ou obedece a uma vontade. É uma manifestação inteligente. Ocorrem em todos os graus. Então, tem a manifestação inteligente que vai ocorrer através da escrita, me induzindo a fazer o mal. Sexta, as comunicações são as manifestações inteligentes que têm por objeto uma troca seguida de pensamentos entre o homem e os espíritos. A natureza das comunicações varia segundo o grau de elevação ou inferioridade de saber ou ignorância do espírito que se manifeste e segundo a natureza do assunto de que se trata. Elas podem ser frívolas, grosseiras, sérias ou instrutivas. As comunicações frívolas emanam de espíritos levianos, zombadores e traquinas, mais maliciosos do que maus, que não ligam nenhuma importância ao que dizem. As comunicações grosseiras, que se traduzem por expressões que chocam as conveniências, elas não emanam senão de espíritos inferiores, ou que não estão ainda despojados de todas as impurezas da matéria. As comunicações sérias são graves quanto ao assunto e à maneira que são feitas. A linguagem dos espíritos superiores é sempre digna e isenta de toda trivialidade. Toda comunicação que exclui a frivolidade e a grosseria e que tem um fim útil, seja de interesse privado, é por isso mesmo séria. E as comunicações instrutivas são as comunicações sérias que têm por objetivo principal um ensinamento qualquer, dado pelos espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia e etc. São mais ou menos profundas, mais ou menos verdadeiras, segundo o grau de evolução e de desmaterialização do espírito. Para se retirar dessas comunicações um proveito real, é preciso que sejam regulares e continuem com perseverança. Os espíritos sérios se ligam àqueles que querem se instruir e os secundam ao passo que deixam aos espíritos levianos os cuidados de divertir com gracejos aqueles que não veem nas manifestações senão uma distração passageira. Não é senão pela regularidade, pela frequência das comunicações que se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos com os quais se conversa e o grau de confiança que merece. Se é preciso experiência para julgar os homens, é preciso talvez mais ainda para julgar os espíritos. Então a gente percebe que nós estamos constantemente sendo influenciados pelos espíritos. Só que a gente não tinha noção disto. E agora
Alguns até têm noção, mas estão pouco ligando. Porque nós vemos, lamentavelmente, pessoas se reunindo para, entre aspas, desenvolver a mediunidade, e o que se vê lá são absurdos, que não instruem, que não orientam, que não auxiliam em nada. Este é o cuidado que nós devemos ter. É por isso, meus irmãos, que nós iniciamos o estudo do Livro dos Médiuns, para que a gente busque conhecer a ciência do mediunismo. Não é fácil, e Kardec já diz, devemos alertar aqueles que estão iniciando no fenômeno mediúnico, para que esses irmãos saibam como lidar com isto. Porque quando nós começamos a favorecer determinado espírito que está se vinculando a nós, ele pode chegar ao ponto de adquirir o domínio, e para eu me libertar dele fica mais difícil. Porque eu passo a aceitar apenas o que ele diz, e não aceito o que os outros estão dizendo. É o melindre que o orgulho do médium promove e prejudica o auxílio de que ele necessita. Portanto, nós, estudando a doutrina, estudando o Livro dos Médiuns, nós iremos observar como é que nós nos encontramos e como podemos auxiliar e receber auxílio. São muitos os artigos e as orientações de Kardec, dos espíritos, que estão contidos não apenas no Livro dos Médiuns. Nós estamos falando aqui de 3 livros apenas: Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo. O Céu e o Inferno também ajuda muito. A Gênese também. E as revistas espíritas, essas são riquíssimas em informações a favor daqueles que buscam lidar com a doutrina dos espíritos. Eu estou aqui agoniado e desejoso de ler esse artigo, Papel dos Médiuns nas Comunicações. Mas ele é grande e vamos deixar isso para depois, porque eu quero deixar espaço, Erasto e Timóteo, para a gente conversar mais. Mas eu vou só iniciar aqui um trecho para a gente observar como os espíritos querem nos ajudar. Ele diz a uma certa altura o seguinte: assim, quando encontramos num médium o cérebro aparelhado de conhecimentos adquiridos na vida atual e o espírito rico de conhecimentos anteriores latentes, adequados a facilitar as nossas comunicações, dele nos servimos de preferência, porque com ele o fenômeno da comunicação nos é muito mais fácil do que com um médium cuja inteligência fosse limitada e cujos conhecimentos anteriores tivessem ficado insuficientes. Vamos nos fazer compreender por algumas explicações claras e precisas. Então, Erasto está dizendo para nós aqui que, se nós tivermos conhecimento bastante, nós favorecemos e facilitamos as comunicações desses espíritos no padrão de Erasto e Timóteo. Cabe a nós perseverarmos no estudo para que a gente possa ter a qualificação necessária. Eu encerro por aqui a minha participação na exposição, e seria interessante se nós tivéssemos questionamentos para a gente dialogar. Aí fica a cargo de Antônio e de vocês. Muito obrigado, senhor Inácio, por essa narrativa e por essas explicações que vieram enriquecer o nosso conhecimento.
conforme, meus irmãos, conforme o senhor Inácio referiu, seria importante que pudéssemos, um a um, não é? E nós vamos criar um espaço agora, de alguns minutos, que um a um possa se colocar com as suas dúvidas ou com as suas observações. Então, a partir desse momento, eu abro o microfone e a primeira é Kátia. Opa, obrigada. Posso me dirigir diretamente ao seu Inácio, por gentileza? Claro. Seu Inácio, pelo meu conhecimento, todos nós somos médios, isso? E que uns com maior sensibilidade, outros com menores, né? Uns apresentando várias faculdades, outros menos, né? Enfim, aí em seguida, seu Inácio, eu teria que, com relação à sua leitura, a leitura do que o senhor fez da introdução, e que o senhor cita exatamente o caso daquele senhor, então eu penso assim, cabe a mim ler, estudar, cuidar, me analisar, porque eu sei que estou arrodeada, sempre estarei com a presença de benfeitores se eu der margem. E eu estarei também com aqueles que querem me atrapalhar, correto? Aí entra a vaidade, aí entra outras coisas. Mas, para mim, eu analiso assim, Kátia, vale uma falta de caridade eu estar julgando. Depois, outra, cabe a mim, se eu erro, se eu cometo, desde que eu não venha causar prejuízo num grupo, cabe a mim e o meu problema e as minhas más inclinações é com Deus. Eu vou responder perante as leis de causa e efeito. Concorda comigo? Claro, concordo. Era só isso. Mas eu vou aproveitar a sua questão e fazer um alerta e uma informação que é interessante. Aqui no artigo, papel dos médios nas comunicações, ele vai falar sobre isso. Mas eu vou colocar um exemplo aqui na nossa cidade. Existe um livro chamado Grilhões Partidos, ditado por Manuel Flamengo de Miranda, e Divaldo Franco é o médium que psicografa essa obra, onde mostra a situação idêntica à de João de Abadiânia. Tanto estava equivocado o médium, quanto o espírito, o doutor, que utilizava o médium para fazer as curas. E todos, ambos os dois, o médium e o espírito, pagaram a sua pena, entre aspas. Mas o seguinte, essas são já duas situações. João de Abadiânia, Grilhões Partidos, e uma situação ocorrida numa casa espírita aqui, onde duas garotas foram à mãe e disseram que lá na casa tal, espírita tal, o médium estava passando a mão nelas. E eu fiquei sabendo disto, conversando com uma amiga que tinha vinculação, aproximação com essa casa. Ela perguntou a uma trabalhadora desta casa. E a trabalhadora confirmou e disse o seguinte: eu fui conversar com ele e ele disse, mas elas não têm prova? Qual é a gravidade que eu vejo aí? A gravidade que eu vejo aí é essa pessoa que faz parte dessa casa, que fez a pergunta ao dirigente,
permanecer na casa. Isso se chama conivência. Ela tem que tomar um posicionamento. Ou eu estou a favor, ou eu estou contra. Eu não posso ficar em cima do muro. Me dá a palavra, Renata? Porque essa pessoa está favorecendo a ocorrência. Ela está sendo omissa. Então, me dá a palavra só um minutinho. Pois não. Por que ela permitiu? Porque, seu Inácio, me perdoe eu lhe dizer, a gente está apenas questionando isso aí. Me permita eu dizer, se o senhor, como dirigente de uma casa, ou seja, José, João, Maria, seja lá quem for, e que eu vou procurar o senhor, que eu estou com algum problema, e que o senhor tenta me assediar, então, cabe a mim, a querer ou não, porque eu confesso ao senhor, só se eu estivesse louca, eu aceitaria. Mas, Kátia, você se imagine... Kátia, você se imagine... Só, rapidinho, só para fechar. Certo. É porque você se imagine... repetitivo, tá certo? Então, assim, eu queria que fechássemos esse assunto, pode ser? Isso, com certeza. Ok, Antônio, muito obrigada. Então, obrigado. A pessoa que chega na casa, ela chega fragilizada. E eu, entre aspas, eu sou o rei. E as pessoas vão aceitar o que eu disser e não o que você disser. Claro que o ideal, o correto, seria a reação. Mas isso é um ponto para se refletir com maior profundidade. O que eu estou me atendo aqui é ao erro daquele que se diz espírita e trabalhador na doutrina. Muito obrigada, seu Inácio. Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, seu Inácio. Assim, Antônio, aqui, pode sim. Aqui o mérito é nós ficarmos no tema, que é exatamente os cuidados que nós devemos ter para não sofrermos influência de espíritos, no caso, estamos falando de espíritos desencarnados, né? Mas o mesmo caso se coloca também aos nossos irmãos encarnados, que muitas vezes influenciam-nos através dos seus argumentos, das suas preposições, e nos induzem a cometer equívocos. Então, eu passo a palavra agora para a nossa irmã Eugênia. Boa noite a todos, né? Mais uma vez. Irmão Inácio, a gente sabe que toda essa influência, a gente já aprendeu, inclusive tem acho que a questão 464 do Livro dos Espíritos, eu não sei agora especificamente o número da questão, que a influenciação... Isso, a influenciação, ela toda essa influenciação que nós recebemos é através dos nossos pensamentos, né? Então, a gente sabe que bons pensamentos geram bons sentimentos, maus pensamentos geram maus sentimentos, e aí vem a máxima, né, que Jesus nos trouxe de vigiar e orar, né? Esse vigiar, na minha concepção, é vigiar os nossos pensamentos. Não sei se você concorda e esclarece isso para mim. E o outro questionamento é, eu já consigo ter um equilíbrio sobre o que pensar e o que evitar pensar. Mas, porque eu sei que esses pensamentos, como eu falei, eles geram os sentimentos. Agora, esse é outro esclarecimento, tem determinados momentos e aí pensamento, sentimento, vem a ação, né? E aí, tem determinados momentos que a gente sente, pelo menos particularmente eu, sinto sem estar naquele pensamento. E aí, existe essa dificuldade de quando vem esse sentimento, de como eu controlá-lo, sabe? Que não seja através da oração, obviamente, né? Por favor. Não sei se você compreendeu o que eu quis. Compreendi, e o seguinte, isso que você está colocando, a gente vai observar na questão 461, que eu vou ler para vocês. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Vem aquela... eu olho para algo e desperta algum interesse, alguma vontade. Será que eu estou sendo influenciado?
Será que me está sendo sugerido algo? Aí a pergunta é justamente em cima disso. Será que, como é que eu vou saber se é meu ou se é de um espírito? E os espíritos responderam: quando o pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que eu pratico. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Nós estamos aqui na escola passando por testes e provas. Então, me é sugerido, porque a obsessão começa pela influenciação, pela sugestão. Olha lá, presta atenção, cara, o que você acha? É sugerido. Mas como eu já estudei e aprendi um pouco de moral, eu vou dizer, como diz Paulo, eu tudo posso, mas nem tudo me é lícito, nem tudo é bom. Então, eu já faço a avaliação e já passo na peneira os pensamentos que surgem. Eu estou observando em mim mesmo que eu evoluí, que eu cresci. Então, eu tenho mérito. Parabéns, Inácio, você agora superou aquilo antes de lhe influenciar e você se rendia. Agora você não se rende mais a essa influenciação. Você olha para aquilo com outros olhos. Então, eu me observo dando um passo na minha própria evolução. Por isso que não é bom que eu consiga definir se o pensamento de resistir é meu ou do espírito bom. Porque se como é dito na questão 459, nós estamos constantemente rodeados por espíritos, se eu faço uma seleção através do meu campo moral, os que estarão rodeados, 5, 10, 15 ou 200, serão todos do meu padrão. E eles não irão deixar eu me render à tendência de ver uma garrafa de bebida e tomar uma. Porque eu já mudei de faixa e eu estou com aqueles que querem. Não, Inácio, isso aí já não lhe serve mais. Vamos continuar no padrão em que nos encontramos, apenas para a gente fazer uma observação. Que bom que a gente se trabalhe moralmente, porque a gente faz a seleção das nossas companhias espirituais, além de saber que coladinho conosco está o nosso anjo guardião, aquele que se sacrifica de todas as maneiras para que a gente permaneça firme. Acho que era o que eu tinha para falar. Espero ter ajudado, Eugênio. Eu só não posso, um minuto, Antônio, eu só não posso estar culpando os espíritos o tempo inteiro se sou eu. Então, eu tenho que ter equilíbrio e não me deixar levar a tal coisa. Entende, seu Inácio? É isso, Inácio. Muito obrigada, mas isso foi muito bom. Obrigado, Kátia. Vamos passar a palavra para a nossa irmã Elisa. Obrigada aí, Antônio, pela oportunidade. Excelente questionamento, né, que a Kátia e o Eugênio colocou. Era, na verdade, uma das minhas dúvidas, né? Que a gente saber quando que estamos sendo influenciados e quando que parte de nós, porque nós somos influenciados, mas tem a questão do livre-arbítrio, né? Nós não somos fantoches, como a Kátia está falando aí. Mas, enfim, um outro questionamento, eu tenho vários, mas por hoje, quando, por exemplo, seu Inácio, quando a gente é adolescente ou criança, né, normalmente as pessoas, a mediunidade, ela se manifesta nessa faixa, né, na adolescência e na infância. E quando não é devidamente trabalhado, né, eu queria saber se quando as crianças, os adolescentes, jovens, eles têm essas manifestações e por viver em uma família que tem outra crença, tem uma outra prática religiosa, se não é desenvolvido, se isso pode vir atrapalhar na vida humana, na vida adulta, na fase adulta, porque eu lembro de ter ouvido uma certa vez, eu não me lembro, quando eu era adolescente, e eu acho que eu tive, assim, alguns
processos mediúnica, mas como não tinha conhecimento, que se você não desenvolver essa mediunidade, ela pode lhe atrapalhar, você vai ser uma pessoa muito perturbada. Você venha a desenvolver sua mediunidade. Isso sempre foi uma coisa que ficou na minha cabeça. Isso é um mito criado pelos que não conhecem verdadeiramente a doutrina espírita. Nós não somos obrigados a nada. Menos ainda de sermos médiuns, entre aspas, trabalhadores. Quando diz assim, você tem que desenvolver a sua mediunidade, eles estão querendo dizer que eu tenho que ir para a casa espírita fazer um trabalho. Não é assim. O que eu tenho que desenvolver é a minha moral. Então, se eu estou passando por problemas, sofrendo influências espirituais, vamos com todas as letras, eu estou sendo obsidiado por um espírito, eu preciso ir a uma casa espírita séria, aonde eu vou ouvir uma palestra, o espírito que me obsidia vai ser auxiliado, ouvindo a palestra, sendo agora conduzido pelos espíritos da equipe da casa, e se eu mudar meu padrão, porque não sou apenas eu a adolescente, e isso eu tive o exemplo de, com o grupo, cuidarmos de uma garota com 16 anos com processo obsessivo de dominação total. E o trabalho não era apenas com ela, a adolescente. O trabalho tinha que ser feito com a mãe, com o pai. Porque é aquela história, vamos supor que eu esteja obsidiado, eu vou à casa espírita lá, e o espírito que me obsedia diz, não, eu vou deixar Inácio. Ele se resolve e ele vai embora. Aí eu saio da casa espírita e eu continuo fazendo besteira. Vem outro. Então o trabalho é com a família. Nós temos uma estrutura elaborada na dimensão espiritual que nós vimos para cá. E aqui a gente vai agora fazer a nossa parte. Então, o adolescente, ele pode buscar um grupamento católico, evangélico, espírita, ele pode buscar conhecer e ele vai fazer o trabalho dele. É uma questão de nível evolutivo. Apesar de eu estar no núcleo familiar em que não existe um conhecimento religioso, mas eu posso buscar. Isto vai depender. E não existe obrigatoriedade de, para eu estar em paz, eu ter que ser médium. Eu tenho que ser bom. Isso sim. Porque se eu estiver agindo bem, jamais serei obsidiado. Se eu sofro influência de um espírito em desequilíbrio, é porque eu sou o responsável. E aí eu tenho a oportunidade de ser auxiliado, porque aí eu não tinha noção nenhuma de nada, fui para uma casa espírita, por causa do obsessor, entre aspas, ele se beneficia e eu também, porque agora me foi mostrado que eu preciso estudar, que eu devo buscar me modificar e tal. Então, começa um trabalho de evolução para o obsessor e para o obsidiado. É o trabalho perfeito que a doutrina espírita faz em benefício de todos nós. Bom, meus irmãos, obrigada, senhor Inácio. Tenho certeza que esse tema poderia ser muito desenvolvido, todo mundo tem os seus questionamentos, mas estamos avançados na hora e eu vou pedir para todos para encerrarmos por aqui este aprendizado, tá certo?